Prezados irmãos e prezadas irmãs, estamos diante de mais um estudo da Escola Bíblica Dominical da Igreja Evangélica Congregacional do Largo do Tanque. E hoje nós daremos continuidade ao estudo do livro de Gênesis, do Antigo Testamento, e no qual nós falaremos sobre o capítulo 2 e possivelmente se der tempo, falaremos do capítulo 3. Antes de darmos início ao nosso estudo da Escola Bíblica, vamos dirigir a Deus em oração e pedindo a sua bênção para este momento. Senhor Deus e Pai, muito obrigado, Pai, por mais uma vez essa oportunidade que nos dá de estar aprendendo da Tua Palavra, Senhor, estudando a Tua Palavra, para assim, Senhor, nós não pecarmos contra Ti. Porque a Tua Palavra diz que muitas vezes pecamos contra Ti porque falta-nos conhecimento. E nada melhor que o conhecimento da Tua Palavra, Senhor, para podermos santificarmos, para podermos crescer na graça e no conhecimento, e que o Senhor possa estar abençoando cada vida que vai assistir essa aula, que o Senhor possa estar transformando vidas, restaurando, Senhor, e que Tu possa abençoar, e que nesse dia seja um dia abençoado, e que o Senhor possa iluminar nossa mente e nosso coração. E que Teu Santo Espírito, Senhor, venha nos fazer compreender aquilo que Tu queres nos ensinar neste momento. É que nós te pedimos, te agradecemos, em nome do Senhor Jesus. Então, irmãos, vamos começar ao nosso estudo bíblico de Gênesis 2. O estudo bíblico de Gênesis 2, principalmente a formação, é o início da vida humana no mundo, criado por Deus. Esse capítulo introduz o tema da história dos céus e da terra. Além disso, Gênesis 2 também serve de preparação para o relato da aprovação e a queda do homem. Gênesis 2 contém um registro de um período muito remoto da história da humanidade. Nesse tempo, o primeiro casal ainda habitava no Jardim do Éden. O pecado ainda não havia contaminado a natureza humana. Então, de início, alguém pode perguntar como o escritor de Gênesis teve conhecimento deste relato, já que os seres humanos ainda não existiam em parte dele. É claro que a única explicação para isso é considerar que Moisés recebeu essa revelação diretamente do próprio Deus. É por isso que o escritor de Hebreus diz que pela fé é que entendemos que o mundo foi formado pela palavra de Deus, conforme Hebreus 11, versículo 3. Portanto, a genuína fé é essencial para o correto estudo de Gênesis 2 e de toda a Bíblia Sagrada. Então, os 3 primeiros versículos de Gênesis 2 fazem parte de uma continuação natural do capítulo 1. Esses versículos declaram que toda a obra da criação foi concluída por Deus, e que no seu 7º dia ele descansou e tudo o que fizeram. Há uma ênfase muito grande nesses versículos acerca do término da criação. 4 vezes o autor bíblico faz questão de afirmar que Deus concluiu toda a sua obra. Isso significa que todos os processos que ocorrem no universo não implicam uma continuação da criação, mas na verdade é que Deus sustenta continuamente a criação do que está completa, conforme Hebreus 1:3. Também é importante entender que a afirmação de Deus descansou no 7º dia, não significa que ele estava cansado. Essa afirmação é mais um indicativo que de fato Deus terminou completamente seu trabalho da criação do mundo. Além disso, ao descansar o 7º dia, Deus estabeleceu um padrão para o ciclo de trabalho do homem, mostrando as necessidades de descanso. A formação do homem, nesse versículo do capítulo 2 de Gênesis, expressa a forma muito mais detalhada a criação do homem e da mulher em relação ao capítulo 1 de Gênesis. É como um relato expansivo acerca do que ocorreu no 6º dia da criação. E a partir dele, conforme Gênesis 1, 24, 31, por isso o escritor de Gênesis diz, entre aspas,
Esta é a gênese dos céus e da terra, quanto foram criados e quanto o Senhor Deus os criou. Fecha aspas. Está em Gênesis 2:4. É interessante notar a forma que o escritor se refere a Deus nesse versículo. Ele escreve Senhor Deus no original. O que se tem são os termos HY, aliás, HWH, o nome pessoal de Deus na aliança de Elohim. Um termo muito utilizado no Antigo Testamento para designar Deus como soberano criador. A combinação deste nome mostra que o Criador, que todas as coisas, é também o Deus da aliança com Israel, conforme Êxodo capítulo 3, versículo 14 e 15. Aí onde que a gente pode saber mais sobre o nome de Deus. Em Gênesis 2, o escritor relata Deus como um mestre artesão no processo de criação de sua obra de arte, a qual ele dá vida. Assim, ele diz que Deus formou o homem do pó da terra e soprou na narina o fôlego de vida. A expressão soprou é uma figura de linguagem que representa as atividades criadoras do Espírito de Deus. Como resultado, o homem passou a ser alma vivente, conforme Gênesis 2:7. Esse versículo também interrompe qualquer tentativa de conciliar a teoria da evolução com criaocismo bíblico. Gênesis 2:7 diz que o homem passou a ser alma vivente. Perceba que o texto não diz que um ser vivente se tornou homem. Não houve um processo de evolução. O texto bíblico claramente afirma que o homem não é formado de vida pré-existente. Além disso, distintamente de todas as outras criaturas, o homem foi criado à imagem e semelhança de Deus, conforme Gênesis 1:26. A formação da mulher e a vida no jardim está lá de Gênesis capítulo 2, do versículo 8 a 25. Em seguida, o texto bíblico de Gênesis 2 de que Deus plantou no jardim do Éden e pôs nele o homem. Esse jardim contava tudo que o homem necessitava para ter uma vida feliz e de plena comunhão com Deus. Para saber mais sobre como era o jardim do Éden, era só pesquisar, né? Mais uma vez, o escritor utiliza a repetição Senhor Deus, Gênesis 2:8. Isso está totalmente em harmonia com o que vem a seguir. Foi naquele paradisíaco jardim que o homem foi colocado em prova. Deus testou a obediência do homem em suas obrigações pactuais. Neste contexto, duas árvores aparecem no centro deste teste. A primeira é a árvore da vida e a segunda é a árvore do conhecimento do bem e do mal. Gênesis 2:18 enfoca diretamente a criação da mulher. Atualmente, algumas teorias baseadas em antigos folclores judaicos tentam dizer que a mulher de Gênesis 2:18 é a mesma de Gênesis 1:27, mas, obviamente, essa teoria não encontra nenhuma base na palavra de Deus. Por exemplo, Gênesis 2:18 mostra simplesmente o processo da criação da mulher de um modo mais detalhado. Esse versículo revela que, inicialmente, ainda no sexto dia da criação, havia uma deficiência no estado da vida do homem. Faltava-lhe uma auxiliadora. Isso significa que, sem a mulher, o homem estava incompleto, incapaz de cumprir a tarefa e multiplicar-se, exercer domínio sobre a terra, conforme 1 Coríntios 11, 3:12 e 1 Timóteo 2:10. O homem foi criado primeiro e, biblicamente, se lhe confere a posição de líder social. Porém, o termo auxiliadora não implica numa inferioridade da mulher, mas numa inadequação do homem. Gênesis 2 também termina, com a dávida do patrimônio. No capítulo 1 de Gênesis, ao falar da criação do homem e da mulher, o foco está em sua sexualidade, expressando sua capacidade de procriação. Gênesis 1, 26, 27. Já em Gênesis 2, 25, o foco está no relacionamento social.
marido e esposa, deve-se construir o seu próprio lar. Por isso, entre aspas, deixa o homem pai e mãe e une a sua mulher, tomando uma só carne. Fecha aspas, Gênesis 2, 24. Então aqui a gente termina o capítulo 2. E agora nós vamos dar início ao capítulo 3. Gênesis 3 é o capítulo que fala da queda do homem. Um estudo bíblico de Gênesis 3 revela a origem do pecado da humanidade. Esse capítulo é fundamental para que se entenda a história da redenção e a necessidade da graça de Deus. Algumas pessoas consideram a história narrada em Gênesis 3 como sendo uma narrativa simbólica. Outras vão ainda mais além e afirmam que Gênesis 3 resiste a um mito. No geral, essas pessoas defendem que o escritor de Gênesis simplesmente criou uma narrativa que explicasse o despertar da consciência humana. Inclusive, alguns cristãos que tentam combinar a teoria da evolução com o criacionismo bíblico dizem que Gênesis 3 mostra o momento que o homem evoluiu na sua forma mais primitiva. Mas é claro que esse tipo de interpretação contradiz a palavra de Deus, quer dizer, não é verdadeira. Se Gênesis 3 for considerado como algo simbólico ou folclórico, então todo o restante da Escritura não fará sentido algum. Além do mais, vários textos do Novo Testamento fazem um paralelo direto com a história registrada em Gênesis 3 e contrastam a desobediência de Adão com a obediência de Cristo, conforme o Romanos 5. Então, essa história fosse um mito, inevitavelmente Jesus também seria um. Aí fala sobre a tentação, já lá em Gênesis 3, de 1 a 3. Deus criou o homem e a mulher e o colocou no jardim do Éden. Ali havia tudo que eles precisavam para viver. Eles podiam se ocupar cultivando a terra e guardando o lugar. Bastava apenas que eles obedecessem à ordem de Deus para desfrutar de uma vida de eterna paz e comunhão, conforme Gênesis 2,15. Não sabemos por quanto tempo essa harmonia permaneceu, mas Gênesis 3 fala que em um dado momento a esposa de Adão, que é Eva, foi tentada pela serpente. O texto bíblico diz que a serpente era mais sagaz que todos os animais selvagens criados por Deus. Na Bíblia, a figura da serpente simboliza várias coisas. Algumas delas completamente opostas. A serpente pode simbolizar a vida, a sabedoria, os caos, a astúcia, o mal e Satanás, até ser uma figura de Cristo, no caso da serpente levantada por Moisés, no deserto, conforme Números 21, 4 e 9 e João 3, 14. No contexto de Gênesis 3, a serpente serviu como uma personificação do próprio Satanás, o adversário do povo de Deus, ao longo da história. Por isso, Satanás é chamado no livro de Apocalipse de antiga serpente. Isso está lá em Apocalipse 12, 9 e Apocalipse 22. É interessante notar que o tentador se dirigiu diretamente à mulher. A Bíblia não explica por que Satanás tentou a mulher e não o homem, mas muitos estudiosos veem nesse comportamento um ataque à ordem criada por Deus, onde o homem deveria exercer a liderança. Se esse for o caso, então o tentador induziu a mulher a usurpar a autoridade do homem. Seja como for, mesmo assim, o homem é colocado como o principal culpado pela queda por ter obedecido a sua mulher. Satanás começou sua investida com uma distorção da palavra dita por Deus. Ele fez segunda pergunta, entre aspas, é assim que Deus disse, não comereis a toda a árvore do jardim? Fecha aspas. Isso está lá em Gênesis 3:1. Eva respondeu essa pergunta falando sobre a ordem que Deus tinha dado, em Gênesis 3:2 e 3. Deus havia permitido que o primeiro casal comesse o fruto de todas as árvores do jardim, exceto do fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal. Essa árvore estava plantada no centro do jardim,
ao lado da árvore da vida. Deus falou que se o homem desobedecesse a sua ordem e comesse o fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal, ele morreria. Mas aí a serpente argumentou que o primeiro casal desobedecesse ao Senhor, certamente não morreria. Gênesis 3:4. Esse é o modo de agir de Satanás até hoje. Primeiro ele usa a palavra de Deus de forma distorcida e depois acaba por fazer com que o homem desacredite dela. Na tentação de Jesus no deserto, Satanás fez a mesma coisa. Ele citou a palavra de Deus de forma isolada e fora do contexto, aplicando-se um modo completamente errado. Daí é possível entender por que tantas comunidades cristãs distorcem a Bíblia. Cresce cada vez mais. Todos aqueles que distorcem a Escritura no seu bel prazer têm como professor o diabo. Aí vem a desobediência. Eva não resistiu à tentação e tomou o fruto proibido que lhe parecia apetitoso e agradável aos olhos. Ela também deu a comer o fruto ao seu marido. Além disso, eles se entusiasmaram com a possibilidade de serem como Deus, conforme Gênesis 3:5. Isso significa que Adão e Eva comeram o fruto com grande pretensão de ser como Deus. Eles não se contentaram em servi-lo e desfrutar de todas as suas bênçãos. Eles não quiseram ter eterna comunhão com Deus e viver sob sua proteção. Mas ao comerem o fruto, eles provaram que o que realmente queriam era tomar o lugar de Deus. A gente vê que o Satanás também, através do orgulho, querer ser igual a Deus, ele caiu do céu, e acontece que Eva e Adão também, quer dizer, a questão de ser igual a Deus, e Deus é soberano, nós não podemos pensar dessa forma. Esse comportamento revela o conceito do pecado. Eles falaram em confiar em Deus e assumiram uma posição de descrença, e transgrediram a lei divina e firmaram uma ilusória autonomia. O pecado de Adão e Eva é conhecido como o pecado original. A tentativa de esconder de Deus, a gente vê lá em Gênesis 3:8-13. Informa que logo que o primeiro casal comeu o fruto da árvore que Deus havia proibido, seus olhos se abriram e eles perceberam que estavam despidos. A nudez na Bíblia geralmente aponta para um estado de fraqueza, necessidade e humilhação, por causa do pecado. O homem que havia sido criado como a coroa da criação agora estava numa situação miserável e humilhante. A Bíblia diz que Deus andava pelo jardim na viração do dia, conforme Gênesis 3:8. Provavelmente significa um tipo de teofania. Quando Adão e Eva escutaram os passos do Senhor, que andava pelo jardim, rapidamente tentaram se esconder dele. Suas consciências o acusavam e o condenavam. Então eles desejaram fugir da intimidade com Deus que anteriormente desfrutavam. Deus perguntou onde o homem estava, conforme Gênesis 3:9. Sendo onisciente, obviamente, Deus sabia onde um casal estava escondido, mas frequentemente Deus ajusta sua linguagem às limitações humanas, como forma de interação. Foi isso que aconteceu no Éden, diante da pergunta de Deus. O homem percebeu que não poderia mais se esconder. Em seguida, mais uma vez, Deus fez uma pergunta ao homem. Ele queria que o homem lhe confessasse que havia lhe tido sob sua nudez, conforme Gênesis 3:11. O homem tentou colocar a culpa na mulher, e a mulher tentou colocar a culpa na serpente, conforme Gênesis 3:12 e 13. Além disso, ao dizer a Deus, entre aspas, a mulher que me deste por esposa, fecha aspas, então também estava acusando o próprio Deus. Esse é o típico comportamento do pecador. Também é importante notar que em nenhum momento Deus fez qualquer pergunta à serpente. Deus simplesmente destinou Satanás a julgamento, conforme Gênesis 3, capítulo 14 e 15.
Aí vem o castigo, que fala lá em Gênesis 3:14 ao 24. Na sequência, no Gênesis 3, revela o juízo de Deus sobre Satanás, sobre a mulher, sobre o homem, mas nesse meio também a revelação da promessa de salvação para o povo de Deus, conforme Gênesis 3:15. Deus amaldiçoou a serpente e predisse sua ruína. Aqui é importante entender que o texto traz uma dupla referência que envolve a serpente e principalmente Satanás, que personificou na serpente. Assim, em última análise, o juízo de Deus foi dirigido a Satanás. O juízo de Deus sobre a mulher resultou na frustração do seu relacionamento natural dentro do lar. Ela teria que conviver com um processo de parto doloroso e estar subordinada ao seu marido, conforme Gênesis 3:16. É verdade que antes mesmo desse castigo, o homem já havia te colocado por Deus numa posição de liderança, conforme Gênesis 2:18. Mas o problema é que agora a mulher teria que ser submissa, não mais a um líder moralmente puro, mas um líder corrompido pelo pecado. A plena harmonia do relacionamento conjugal agora estaria também prejudicada pelo pecado. O juízo de Deus sobre o homem resultou a frustração da sua atividade como provedor, conforme Gênesis 3:17-19. O homem não teria mais o mesmo relacionamento farto e prazeroso com a terra, de onde ele tira o seu alimento. Tudo seria penoso e fatigante, porque a maldição por causa do pecado também atingiu a terra. Além disso, Deus também anunciou que o homem teria que lidar com as consequências de sua desobediência, até o momento em que tornaria o pó da terra, conforme Gênesis 3:19. Foi então que a morte física se tornou uma realidade. Depois Deus preparou vestimenta de pele para Adão e Eva pudessem vestir. Isso está lá em Gênesis 3:21. Alguns estudiosos entendem como essa provisão de Deus implicou na morte de um animal. Talvez já fosse uma indicação do sacrifício expiatório pelo pecado. Por fim, Deus expulsou o casal do jardim e colocou o querubim para guardar o caminho da árvore da vida, conforme Gênesis 3:23 e 24. Então, a gente pode concluir no estudo de Gênesis que resiste o evento mais desastroso da história humana, o dia em que o homem desobedeceu a Deus, tentou usurpar o seu lugar, Adão e Eva tiveram sua fidelidade a Deus testada e fracassaram, ao cair na artimanha da serpente. Eles demonstraram fidelidade a Satanás. Adão e Eva tinham recebido de Deus tudo o que precisavam. Como foram criados como seres racionais e dotados de responsabilidade moral, eles tinham total condições de obedecer à ordem de Deus. O direito à vida e comunhão com Deus dependia de sua obediência. Por isso a teologia chama esse estágio de aliança das obras. Vale lembrar que Deus colocou a árvore do conhecimento ao lado da árvore da vida. Curiosamente, o homem podia comer livremente o fruto da árvore da vida, mas ele preferiu o fruto que conduzia à morte, através de sua obediência. Após desobedecer a Deus, o homem foi contaminado pelo pecado, sendo ele representante federal da raça humana. Adão lançou toda a humanidade no estado de rebelião contra Deus. Por isso a Bíblia diz que não há um justo sequer, pois todos pecaram. Então, com sua natureza pecaminosa, o homem se tornou incapaz de desejar e fazer aquilo que Deus se agrada. Dessa forma, a aliança das obras não poderia mais servir como meio de salvação eterna. Então, mas aí a gente falando em Cristo, onde está Cristo? Aí em Gênesis 3. Deus anunciou uma nova aliança, a aliança da graça, que seria cumprida por Cristo, através do qual o homem poderia ser justificado e santificado. O apóstolo Paulo diz que através da ofensa do primeiro Adão, todos os homens se tornaram pecadores. Mas a graça de Deus, através da obra de Cristo,
foi muito maior que a desobediência, o julgamento e a condenação de Adão, conforme Romanos 5, versículo 12 a 21. Jesus Cristo, o segundo Adão, triunfou onde o primeiro Adão fracassou. Enquanto a ofensa do primeiro Adão trouxe morte, os méritos do segundo Adão trouxeram vida, à luz do Novo Testamento. Gênesis 3 revela que Cristo é o cabeça de um novo povo, que é redimido pelos seus pecados e justificado diante de Deus através da sua obra na cruz. Esse povo, ele restaura o caminho, a árvore da vida, conforme Apocalipse 22, de 2 ao 17. Tá? Então a gente vê que essa questão do capítulo 2 e 3 fala sobre, né, a coisa principal é a criação do homem, da mulher, e o pecado de Adão e de Eva, né, que trouxe aí a contaminação para a terra, e através desse pecado de Adão e Eva, todos nós pecamos, que somos descendentes de Adão e Eva. Mas graças a Deus, Deus enviou seu Filho, né, Jesus Cristo, para todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna, conforme João 3,16. Então nós temos que obedecer a Deus, né, e seguimos sempre o caminho, né, e para nós não pecarmos contra Deus, né, e quando nós pecarmos, confessarmos nosso pecado, que Ele é fiel e justo para nos perdoar. Vamos agradecer a Deus por mais essa aula, né? Que Deus continue nos abençoando, que dê um domingo de bênção, de paz, de alegria, e que nós possamos crescer no conhecimento da palavra de Deus. Eu quero deixar uma palavra assim para os irmãos, para as irmãs, porque desde o primeiro dia, né, do ano, eu venho lendo o capítulo de Gênesis. Eu estou lendo o Gênesis, e estou lendo também Provérbios, né? Então, o que acontece? Eu estou já hoje é dia 7, eu vou ler o capítulo 7, e eu estou tendo uma sequência, cada dia lendo um capítulo. É bom porque eu até posso preparar esse estudo e aproveito, estou lendo o capítulo de Gênesis, já que eu pretendo dar continuidade até o final do livro de Gênesis. Mas estou lendo Provérbios também. Eu estava até pensando também em ler João, a partir de coisas. Só que às vezes falta um tempo, né? Mas se os irmãos e as irmãs pudessem, comece o ano lendo a palavra de Deus, procura ter uma disciplina dia a dia, pelo menos ler um capítulo, entendeu? Para que medite naquele capítulo, porque não basta só ler, mas meditar o que Deus está querendo falar. E peça sempre o Espírito Santo para dar revelação, né, da palavra de Deus. Porque sem o Espírito Santo nos revelar, a gente não consegue, muitas vezes, entender o que está escrito, aquilo que Deus quer colocar no nosso coração. Por isso nós precisamos ler, meditar e pedir a Deus a compreensão. Agora vamos agradecer e pedir a bênção para todos nós. Senhor Deus Pai, muito obrigado por mais essa aula, obrigado por cada irmão que está assistindo, cada irmã, que o Senhor possa estar abençoando, que possamos esse ano, Senhor, fazer esse propósito, Senhor, de cada dia, Senhor, estarmos lendo a Tua Palavra, estarmos meditando na Tua Palavra, e possamos ser fiéis a Ti, Senhor, e que possamos, Senhor, cada vez mais entendermos e compreendermos a Tua Palavra, para sermos certificados, para sermos bênção, Pai. Ilumina nossa mente, nosso coração, repreenda toda a força do mal e abençoe a cada lar, cada família, que seja um domingo abençoado, um domingo que possamos cultuar a Ti na Tua casa e que possamos ser fortalecidos. Tem misericórdia daqueles que estão enfermos, aqueles que estão no leito, aqueles que estão com dores, com sofrimento, Pai. Restaura a alma, o espírito, ilumina a mente, o coração. Tenha misericórdia de cada um de nós e nos abençoe, Pai. E tenha um domingo próspero, abençoado e uma ótima semana. É que nós pedimos, já te agradecendo,
em nome do Senhor Jesus. Amém. Então, irmãos e irmãs, até a próxima e que Deus abençoe a cada um de vocês.